Olá, telespectadores! Aqui é a equipe do Census Team. Vamos atualizar sobre o terceiro dia da guerra entre Israel e Irã. As Forças Armadas de Israel realizaram uma tentativa de grande ataque aéreo contra instalações nucleares, agências de inteligência e bases militares em Teherã. As Forças Armadas de Israel concentraram seus ataques no prédio da Organização de Pesquisa em Inovação de Defesa do Irã, líder no programa de pesquisa de armas nucleares do país desde 2003. Nesse ataque, o chefe da Organização de Pesquisa em Inovação de Defesa do Irã, Mansur Asghari, foi morto. Além disso, as Forças Armadas de Israel atacaram fatalmente o Departamento de Logística Militar do Irã, o órgão superior da Organização de Pesquisa em Inovação de Defesa iraniana. Desenvolvedores de armas nucleares atacaram o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, as instalações de pesquisa e desenvolvimento de armas químicas e de produção de centrífugas, mostrando um amplo ataque às instalações nucleares. Além disso, as Forças Armadas de Israel seguem atacando por via aérea órgãos governamentais vitais, como o Ministério da Justiça, o Quartel-General da Marinha, a Inteligência e a Guarda Revolucionária Islâmica, prejudicando o funcionamento do governo iraniano. A Mossad de Israel está infiltrando muitos agentes em Teherã, realizando sabotagens e provocando confusão no Irã. Por exemplo, eles transportaram caminhões com drones suicidas e os usaram para atacar órgãos governamentais e bases militares no Irã. Cenas de explosão de tubulações de água potável foram exibidas, paralisando a infraestrutura social. Eles seguem causando confusão constantemente. As forças de defesa de Israel obtiveram grande sucesso, porque, no início da guerra, neutralizaram rapidamente a liderança e as defesas antiaéreas inimigas. Com ataques ocorrendo em Teherã até durante o dia, cidadãos foram vistos tentando deixar a cidade. Além disso, as forças de defesa de Israel atacaram intensamente a usina de enriquecimento de combustível de Fordol. E se eles não tivessem neutralizado essa usina de Fordol? Dizem que Israel provavelmente teria enfrentado uma grande ameaça à sua segurança. Até o momento do ataque aéreo de Israel, a usina de enriquecimento de combustível de Fordol podia produzir material suficiente para 9 armas nucleares, segundo relatos. O ataque de Israel ao Irã sugere que o Irã estava próximo de obter armas nucleares. Por isso, parece que as Forças Armadas de Israel atacaram intensamente a principal instalação nuclear, a usina de enriquecimento de combustível de Fordol, para impedir que o Irã se armasse nuclearmente. Porém, apenas bombardear as instalações não parece ser o suficiente para barrar totalmente o programa nuclear iraniano. Para impedir totalmente o programa nuclear iraniano, o Irã precisaria desistir dele ou tropas terrestres teriam que destruir as instalações, opções improváveis no momento, o que deixa Israel em uma posição complicada. Por isso, eles continuam atacando órgãos do governo, tentando induzir a queda do governo iraniano. As Forças Armadas de Israel também atacaram fábricas militares, incluindo o complexo industrial eletrônico em Shiraz. Esse era um complexo industrial que produzia equipamentos eletrônicos para as Forças Armadas do Irã. Eles produziam radares, eletrônicos navais, sistemas de aviônica e controle. Nos Estados Unidos, esse lugar era considerado grande o suficiente para ser alvo de sanções. Mas as Forças Armadas de Israel realizaram um grande ataque aéreo aqui. Aproveitando a oportunidade, atacaram fábricas próximas que produziam mísseis balísticos e drones, mostrando que estavam conduzindo ataques contra instalações militares. Além disso, as Forças Armadas de Israel continuaram os ataques contra instalações de infraestrutura. No noroeste de Teherã, há um depósito de petróleo com 11 tanques de armazenamento que possuem combustível suficiente apenas para 3 dias. Mas eles atacaram esse depósito de petróleo. Além disso, no sul de Teherã, há a refinaria de petróleo de Shahr-e-Rey, que é a maior refinaria do Irã. Mas os ataques a esse local também continuam, provocando uma crise energética interna no Irã. De fato, o Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos analisou que atacar essas instalações de energia do Irã provavelmente causará falta de eletricidade e apagões. Como já houve protestos contra a falta de energia no passado, ampliando o período de oposição ao governo, isso me faz pensar que o objetivo final de Israel pode ser derrubar o governo iraniano. O Irã lançou 2 mísseis balísticos visando Israel. O Irã lançou um total de 80 mísseis balísticos, mas os ataques parecem ter diminuído consideravelmente. No primeiro dia do ataque, foram lançados cerca de 200 mísseis, mas agora apenas 80. No primeiro ataque, eles atacaram a região de Haifa, no norte de Israel. E no segundo, o alvo foi a região central de Tel Aviv.
O Irã também lançou dezenas de drones, além de mísseis balísticos no ataque. A estratégia do Irã é lançar muitos mísseis balísticos, enquanto as defesas aéreas de Israel estão focadas nos drones, permitindo que os mísseis atinjam seus alvos mais eficazmente. Essa estratégia chegou a mostrar algum resultado. Um míssil balístico atingiu Bat Yam, ao sul de Tel Aviv, matando 4 civis israelenses e ferindo mais de 100 pessoas. Além disso, mísseis atingiram uma refinaria e o porto de Haifa, causando grandes danos. O desafio para Israel nesses ataques é que os mísseis interceptadores são limitados. Israel usou uma estratégia inteligente, lançando mísseis interceptadores apenas contra mísseis balísticos direcionados a instalações importantes. Israel continua danificando e destruindo plataformas de lançamento de mísseis para impedir que o Irã lance mísseis balísticos. Especialmente no caso do espaço aéreo do oeste do Irã, atualmente, Israel detém o controle aéreo. Então, está procurando e eliminando as plataformas de lançamento de mísseis localizadas na região oeste do Irã. Além disso, continuam atacando os depósitos de mísseis. Os ataques aéreos contra as bases de mísseis e seus responsáveis continuam, enfraquecendo gradualmente o poder dos mísseis com o tempo. Segundo o New York Times, o Irã planejava lançar 1.000 mísseis balísticos contra Israel, mas devido aos ataques israelenses, no primeiro dia lançou apenas 200 e em 15 de junho, somente 80 mísseis. Isso indica que o poderio dos mísseis iranianos vem enfraquecendo com o tempo. Grupos pró-Irã e seus aliados estão falhando em atacar Israel efetivamente. Com exceção dos rebeldes Houthi, eles estão incapazes de agir no momento. Tudo se resumiu ao lançamento de alguns foguetes. Para Israel, os rebeldes Houthi são os adversários mais incômodos, tendo realizado pelo menos 3 ataques com drones e mísseis. Eles lançaram mísseis balísticos contra o aeroporto internacional Ben Gurion e drones, continuando os ataques às forças israelenses. O Irã e os rebeldes Houthi já lançaram mísseis simultaneamente. Porém, os danos sofridos por Israel são menores em comparação com os do Irã. Encerro o briefing do terceiro dia. Grato.